novembro de 2020, eleições municipais por todo o país e a TV Câmara Campinas realizando uma cobertura histórica em cada canto da cidade. E atenção, viu? Notícia que acaba de chegar: o candidato à Prefeitura de Campinas pelo PSD, o Partido Social Democrata, o Arthur Orsi, decidiu não comparecer hoje à sessão eleitoral, onde habitualmente ele vota no município. O Orsi tomou essa decisão após apresentar, desde a noite da última sexta-feira, sintomas de gripe, febre, dor de cabeça e tosse. E um colaborador próximo da campanha testou positivo para a Covid-19 nesta semana, portanto, o candidato já está em isolamento social, conforme a recomendação das autoridades de saúde. O Orsi está sendo acompanhado clinicamente pela esposa, que é médica, e irá submeter amanhã ao teste para a detecção da Covid-19 e a gente torce para que não seja nada grave e em breve ele esteja com toda a saúde. Bom, no dia de hoje nós já estivemos no centro da cidade, no Colégio Carlos Gomes, com a abertura dos portões cedinho, logo às 7 horas da manhã. No distrito do Ouro Verde, no Colégio Newton Pimenta Neves, o terceiro maior da região em número de eleitores. Daqui a pouco eu vou acionar a Mirna Abreu, no distrito do Campo Grande, mas antes nós vamos conferir um panorama geral das eleições deste ano aqui em Campinas. Para a gente entender um pouquinho desse processo, esse trabalho da Justiça Eleitoral, eu vou conversar agora com o juiz eleitoral da Zona 275, doutor José Guilherme Marrem. Doutor, queria primeiramente que o senhor falasse para a gente o que muda na prática a forma de organizar as eleições municipais, sendo que a gente tenha pela primeira vez as eleições com as novas regras e ainda tivemos algumas mudanças devido à pandemia. Houve uma mudança muito importante aqui nessa situação, a começar porque todo o registro de candidatura foi feito online. Antigamente eles eram presenciais e estão sendo feitos todos de forma eletrônica, então os registros e aprovação das candidaturas, né, nesta fase de organização estão sendo feitas online. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral ele criou um sistema chamado de PJE, né, de Poder Judiciário Eleitoral, onde os candidatos e os seus advogados têm acesso aos processos via eletrônica, evitando que eles precisem se deslocar para os cartórios, facilitando, assim, até porque estamos numa situação especial de saúde, evitando o contato presencial. Campinas tem 843.433 eleitores, 2,6% a mais que nas últimas eleições, quando a cidade somava um pouco mais de 822 mil. É o segundo maior colégio eleitoral depois da capital, perdendo apenas para a cidade de Guarulhos. A cidade vai eleger 33 parlamentares e o chefe do executivo em um universo de 932 candidatos a vereador e 13 para prefeito. Esse número muito grande de candidatos, por um lado, é muito bom, porque a gente vê o acesso das pessoas, né, a própria democracia se constituindo em verdade. Mas, por outro lado, o próprio processo eleitoral eletrônico agora, e não o processo em si, mas a situação da campanha ser eletrônica traz diversas situações e a nossa maior preocupação em termos gerais são com as fake news, né? Porque a gente vai ter uma campanha muito mais voltada para a internet, para o contato eletrônico com o eleitor e não com o contato pessoal, porque a campanha, embora estejam autorizados os comícios, embora seja autorizada a distribuição dos chamados santinhos, etc., as pessoas estão, obviamente, mais restritas nos seus contatos físicos com desconhecidos, principalmente. Então, o fato da campanha ser muito mais eletrônica traz, primeiro, a preocupação com as fake news, porque elas são difíceis de serem contidas as suas divulgações, né? E aí é muito importante que a população fique atenta para os meios de informação, procurar saber quem é que está divulgando aquela informação e, se possível, checar a informação antes de replicá-la. E, ao mesmo tempo, toda uma fiscalização que deve haver dentro da internet, da rede mundial de computadores e
principalmente das redes sociais, para observação de que as regras estão sendo efetivamente cumpridas. Nós estamos com um trabalho muito bem planejado e desenvolvido. Agora nós estamos numa época de impugnação de algumas candidaturas, isso é um procedimento que leva algum tempo e há alguns cuidados a serem tomados, mas normalmente nós não temos nenhum tipo de problema com relação à organização em si, nem no dia da eleição, e esperamos que agora, neste ano, também não haja nenhum outro problema semelhante. Olha, aqui em Campinas, nestas eleições, nós temos 2.201 urnas eletrônicas à disposição de todos nos locais de votação. Agora, confira a preparação que as urnas recebem para este dia tão especial. – 843.433 eleitores de Campinas deverão ir aos colégios eleitorais no dia 15 de novembro. Tá chegando a hora de votar. Aqui agora a gente já está nessa fase final da preparação das eleições, é a chamada cerimônia de geração de mídias, carga e lacração das urnas, né? É o momento que a gente vai deixar elas prontas para levar no sábado. Elas vão ficar lá no local de votação, com o apoio da polícia, né, militar ou da Guarda Municipal, para depois ter o dia da votação no domingo. E claro, como disse o Cleano, que é chefe de cartório, o Tribunal Regional Eleitoral já iniciou a cerimônia de geração de mídias e também a carga e lacração das urnas. O primeiro momento dessa cerimônia, a gente gera as mídias. Dentro dessas mídias vão conter os sistemas eleitorais oficiais. Depois, a gente vai inseminar esses sistemas oficiais nas urnas. E elas vão passar a ter ali todos os sistemas oficiais das eleições, com os dados dos candidatos, as fotos dos candidatos, os dados dos eleitores, né, de cada sessão eleitoral. Após isso, a gente lacra elas e deixa elas acondicionadas aqui. Elas só vão poder ligar, o sistema só deixa ligar no dia da votação. O corre-corre é grande, não poderia ser diferente. É preciso ficar atento para que tudo saia certinho. A maior preocupação é como são preparadas e guardadas as urnas. Elas ficam todas acondicionadas. Aqui em Campinas, elas ficam no Palácio da Justiça. Então, só quem tem acesso é o pessoal autorizado, né, de cada cartório eleitoral. E depois, no sábado, que é o momento que a gente leva as urnas escoltadas pela polícia ou pela Guarda Municipal até os locais de votação, elas ficam ali pernoitando com o policiamento. Então, elas não podem ali sair de vista do policiamento. E aí, domingo, começa a eleição. Então, é todo um procedimento muito seguro. É um ano atípico por conta da pandemia do coronavírus. Por isso, algumas mudanças estão previstas. Esse ano, por conta da pandemia, tanto a preocupação aqui com os servidores, né, com os nossos servidores internamente aqui no Palácio da Justiça, quanto com os mesários, com todos os colaboradores que fazem parte, né, dessa equipe toda, e com os eleitores também. Então, o que a gente está seguindo é um plano do TSE, que ele desenvolveu, é um plano de segurança sanitária, e esse plano foi desenvolvido em parceria com grandes instituições de saúde do Brasil. O Hospital Sírio-Libanês, o Albert Einstein, a Fundação Oswaldo Cruz. Então, tem todo um requisito ali que a gente tem que obedecer, distanciamento, né, a utilização de EPIs, máscara, vai ter face shield para os mesários, o eleitor ele vai observar isso também, vai ter que ter ali um protocolo de higienização com álcool gel, tudo para deixar o mais seguro possível o dia da votação. Bom, você viu aí a preparação, né, que antecede o dia de hoje, que acontece com as urnas eletrônicas. E ontem, conforme a gente viu aí na reportagem, no sábado, cedinho, logo às 6 horas da manhã, as urnas saíram e foram direto aos locais de votação. A TV Câmara Campinas, que está fazendo esta super cobertura deste dia especial, claro, estava lá para conferir a distribuição das 2.201 urnas eletrônicas, mais 15% de reserva, caso alguma dê problema. Olha só.
lá, as 2.201 urnas eletrônicas começaram a ser distribuídas hoje, neste sábado, para os locais de votação. Elas saíram aqui do cartório eleitoral em direção às escolas onde vai acontecer a votação. Aqui comigo está o chefe do cartório, que vai dar mais informações sobre esse assunto. É um processo bastante importante quando a gente fala de segurança na eleição, né? Isso, perfeito. Todas as urnas elas ficam acondicionadas aqui, lacradas, seguras dentro do Palácio da Justiça, e elas só saem hoje, sábado, que é um dia antes da votação. Elas são encaminhadas aos locais de votação, são escoltadas pela Polícia Militar ou a Guarda Municipal, e aí então elas pernoitam nesses locais de votação com a segurança desse pessoal, ou da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, para só então no domingo elas funcionarem. Agora também tem aquele momento da impressão da zerésima, né? Qual que é a importância disso? A zerésima ela é impressa pelos mesários antes de iniciar a votação, com a presença de fiscais de partido, para justamente informar ao público que não tem nenhum voto dentro da urna, né? Então é mais um elemento de segurança e de transparência para a eleição. Agora a gente vê bastante funcionários aqui do cartório, eles vão auxiliar nesse transporte, né? De colocar essas urnas nos veículos para que elas sejam levadas até os locais. Isso, nosso procedimento aqui é colocar as urnas nos veículos, levar até os locais de votação, e lá as equipes vão deixar elas instaladas, vão verificar se a sessão está de acordo, se o layout está observando o protocolo de segurança sanitária, para deixar tudo pronto para domingo. Agora, esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, né, por conta da Covid-19, a eleição está um pouco diferente. A prioridade são para os idosos. Os portões abriram, né, às 7 horas da manhã neste domingo. A prioridade foi para os idosos. Isso, no domingo o portão abre às 7 horas da manhã, dá início à votação. E das 7 às 10, esse horário a gente pede que os eleitores reservem justamente para os idosos, aqueles com comorbidade, quem tem necessidade, né, justamente para não ter aglomeração. E aí o eleitor que não tiver nenhuma necessidade especial, que não for idoso, deixa para votar a partir das 10 horas da manhã. Agora, quem tiver com algum sintoma relacionado ou à gripe ou mesmo à Covid-19, o que deve fazer? Tem que ir votar ou melhor justificar? O TSL recomendou que quem tem os sintomas, já apresenta 15 dias para trás, que não compareça à eleição, não é? Vá ao médico, pegue um atestado, e aí a regra vale do mesmo jeito das eleições passadas. O eleitor vai ter 60 dias para justificar a sua ausência. E quem foi trabalhar como mesário, qual procedimento deve fazer se tiver com os mesmos sintomas? O mesário, até então, ele tem tido a oportunidade de justificar a sua ausência. Ele vai precisar apresentar um atestado para o juiz, para que ele não sofra as penalidades de mesário faltoso, né? Agora, quem não tiver com nenhum sintoma, mesmo assim não conseguir votar, quais são os procedimentos, Cleano? Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia, ele pode utilizar o aplicativo, o e-título, para justificar. O próprio aplicativo ele vai conseguir captar, através de GPS, a localização, vai identificar que esse eleitor está fora do domicílio eleitoral e aí vai habilitar a opção de justificar. Se o eleitor não conseguir ainda assim, ele ainda tem 60 dias após a data da votação para justificar, ou que estava fora do domicílio eleitoral, ou que não conseguiu por algum problema de saúde, aí também apresentando um atestado médico. Agora, o que levar no dia da votação? No dia da votação é importante o eleitor estar de máscara, ele tem que entender que não pode entrar nem em local de votação de máscara, sem máscara, né? E dentro da sessão também, não pode tirar máscara, sob hipótese nenhuma. Existe apenas uma exceção, que é quando o mesário pedir para ele tirar a máscara rapidamente, se tiver algum problema para identificá-lo. A gente está pedindo também que o eleitor leve a sua caneta, né? Para eliminar aí mais um possível vetor de contaminação, então ele leva a caneta para se sentir mais seguro também. Leve o seu documento oficial com foto e o título eleitoral. Se já tiver o aplicativo instalado, o e-título, que é o que a gente pede para o eleitor, todo mundo instala o e-título. Se ele já tiver feito a biometria, no e-título vai aparecer a foto dele. Então só mostrando esse aplicativo, ele já vai conseguir se identificar, não há necessidade de apresentar nenhum outro documento. Caso contrário, se ele não tiver feito a biometria, no e-título não vai aparecer a sua foto. Aí é só ele complementar com um documento oficial com foto, um RG, uma CNH. Certinho. Agora, Cleano, a biometria, quem fez, já está valendo esse ano ou ainda não? Esse ano, se fosse um ano normal, a gente utilizaria até para fins de teste, a gente faria uma eleição híbrida aqui em Campinas. Mas por conta da pandemia, o TSE, dentro desse protocolo de segurança sanitária, ele resolveu suspender, não só aqui em Campinas, São Paulo, mas no Brasil inteiro, a aplicação da biometria, para também evitar esse possível vetor de contaminação. Então a gente não vai utilizar a biometria esse ano. Agora, quem não votar e não justificar pode sofrer alguma penalidade? Sim, quem não vota e não justifica no prazo legal, aí tem aquela multa de R$ 3,51 por turno. E aí o eleitor
eleitor tem que ficar atento também para, se por acaso ele faltar 3 turnos consecutivos sem justificar, o título dele é cancelado. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Andréia Marques, TV Câmara, eleições 2020. Está aí, então a Andréia Marques ontem cedinho, logo às 6 horas da manhã, contando pra gente o bastidor das eleições aqui na cidade de Campinas, a saída das urnas até os locais de votação e, claro, as orientações para você aí de casa sobre a votação do dia de hoje, já que estamos vivendo uma pandemia, então está um pouco diferente em relação aos outros anos. Bom, o Michel Amorim, ele também segue se deslocando para cá e para lá. Eu vou acioná-lo mais uma vez nessa cobertura especial. E agora ele está no bairro São Bernardo, no maior local de votação da Zona 274 aqui de Campinas. Então, bom dia novamente, Michel. Olá, bom dia. Agora nós estamos aqui na Zona 274, na Escola Estadual José Maria Matozinho. Eu vou conversar com a Vera que é representante feminina. Aqui nessa escola, 53% são eleitores mulheres. Vera, qual é a importância do voto feminino? Eu acho fundamental, na minha opinião, por mais que às vezes a gente tenha dificuldades de estar no local, eu acredito que é fundamental. A mulher, às vezes, hoje, né, é muito importante que a gente declare e coloque isso como um ponto muito, muito importante, que a mulher, em todos os sentidos, ela está, né, conseguindo chegar a um patamar, às vezes lutando para chegar, né, na igualdade, tanto em salários. Então, eu acho que o voto é fundamental. É um olhar diferenciado do olhar masculino. Sim, eu acho que a mulher, quem vive a vida da mulher, né, é só ela. E às vezes ela tem jornada tripla, né? Então é muito importante que ela olhe lá dentro da Câmara com o olhar da mulher. Então, somente quem sente na pele pode dizer o que uma mulher às vezes passa para trabalhar fora, na luta da igualdade, né? E ela está lá dentro representando o feminino, né? Exatamente. Então é importante que ela vote, assim como ela também seja eleita. Com certeza, porque a mulher eleita lá dentro, ela representa o nosso olhar, né? A maneira que a gente sente, que a gente vê todo tipo de coisa, né? Muito obrigado pela participação. Imagina. E olha só, essa escola, só reforçando, pertence à Zona 274, onde há mais de 92 mil eleitores. É com você, Gabriel. Muito obrigado, então, Michel Amorim, pelas informações. E deu para a gente perceber, né, neste bastidor. Na primeira entrada da mina, lá no distrito do Ouro Verde, você viu a fila que estava, né? E já no São Bernardo, no Matozinho, completamente tranquilo, né? As pessoas estavam fluindo essa passagem logo na entrada do colégio, né, do local de votação. Então, agradeço, Michel Amorim, pelas informações. E já a gente vai falar também, o Michel Amorim falou sobre a presença das mulheres, né, nas eleições deste ano. Elas são maioria na cidade de Campinas. Nós preparamos uma reportagem especial também sobre esse assunto. 9h20, você aí de casa pode participar, viu? Está assistindo aí a nossa programação toda especial para este domingo? Mande uma foto, mande um vídeo, um elogio, uma sugestão de tema. O número do WhatsApp está aqui na sua tela. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Envie a sua mensagem que a gente conversa ao vivo neste domingo. Vou acionar agora a Mina Abreu novamente, que está no distrito do Campo Grande. Mina, primeiramente, como é que foi o trânsito do distrito do Ouro Verde até o distrito do Campo Grande, já que existe uma distância considerável até aí? Quanto tempo vocês levaram? Teve trânsito no meio do caminho e a movimentação também no local de votação onde você está. Seja bem-vinda novamente, bom dia.
Bom dia, Gabriel. Nós estamos aqui na escola Elvira Muraro, que fica no Jardim Florencio, no distrito do Campo Grande. Nós conseguimos fazer esse trajeto entre a Avenida Suassuna até aqui em uns 25 minutos. Mas quando chegamos aqui, a questão é estacionar. O pessoal vem de carro, né, para votar. Lembrando que essa é a escola que tem o maior número de eleitores aqui do distrito do Campo Grande. Fica na zona eleitoral 379. Nós já estamos perto de uma sessão, mas o problema aqui é outro. Nós tivemos, Gabriel, aqui muita gente que teve a troca de sessão. E nesse momento nós estamos em frente a uma delas. Vamos conversar com a dona Irene, porque está há muito tempo aqui, mas está tendo algum problema para conseguir votar. Dona Irene, me conta o que está acontecendo. Eu cheguei 8 horas da manhã aqui para votar, que disse que os idosos tinham que votar das 7 até as 10. Só que eu cheguei 8 horas da manhã, perguntei para a funcionária, ela me mandou para o piso de cima, já andei a escola inteira para saber onde é que eu voto, eles não sabem. Agora me mandaram pegar essa fila enorme para mim saber aonde que voto. O sistema está caído, não tem sistema, esse monte de gente aí, e a gente aqui na fila no meio do sol esperando nessa pandemia, arriscado até pegar o corona. Mas ninguém tá se interessando por isso. Olha um monte de gente aí reclamando. Se tivesse um jeito de eu não votar, eu ia para minha casa, não ia votar. Porque assim não tem como, gente. Tá bem, obrigada, dona Irene. Vamos aguardar muita paciência também por aqui, Gabriel. Então, já que aqui a questão não é a aglomeração do lado de fora, a questão é essa mudança de sessão. Então, você, inclusive, antes de sair de casa, se puder, conferir na internet o local certinho, a sessão onde você tem que votar. Olha, as pessoas estão reclamando da desorganização, porque justamente não sabe hoje onde votar. O sistema caiu para que as pessoas possam conferir via internet, ou os mesários, ou os fiscais de sessão conseguirem conferir o local correto onde o eleitor deve ir, qual é a sala correta que o eleitor deve ir. Então as pessoas estão aqui, de certa forma, muito descontentes. A gente ouviu a dona Irene, Gabriel, desde 8 horas da manhã. Inclusive, antes ela veio me perguntar, olha, eu tenho 60 anos, sou obrigada a votar? A lei eleitoral só desobriga as pessoas maiores de 70 anos a votar. Com 60 anos, elas têm essa obrigatoriedade. E a dona Irene está tentando descobrir aqui na escola do Jardim Florencio, que fica na zona 379, qual é o local correto em que ela deve votar. A gente já, inclusive, viu alguns funcionários tentando orientar com um documento na mão, com uma colinha na mão, onde é a sala da sessão, mas alguns chegam nessa sala, como aconteceu com a dona Irene, e chega lá, o nome dela não está, digamos que naquela lista de votação quando você chega. Então também um problema que o eleitor está tendo que lidar para conseguir justamente exercer esse direito ao voto aqui na escola do Campo Grande. Lembrando que aqui a região também foi elevada a distrito em 2015, após o plebiscito. Aqui, de acordo com o IBGE, são cerca de 100 mil eleitores da cidade de Campinas que votam no distrito do Campo Grande. E especificamente nessa escola Elvira Muraro, nós temos aqui 6.283 eleitores aptos a votar. Ela não é a maior escola, ou seja, o maior local de votação da zona 379. O maior local da zona 379 é a escola Professor Norberto de Souza Pinto, que fica no Jardim Campos Elíseos, que tem 6.495 eleitores, seguido de uma escola do Parque Itajaí, que fica essa também aqui na região do Campo Grande, que tem 15 seções com 5.805 escolas. E ainda temos a escola com 5.803, aqui da zona 379, que fica na Vila Perseu Leite de Barros.
É importante salientar, você que precisa justificar o voto, tem inclusive um cartaz aqui, logo na parede, dizendo o seguinte: justificativa online somente. Olha só, não pode votar? Justifique. E aqui eles não estão deixando então que os eleitores venham. Na verdade é uma orientação justamente para que os eleitores possam se proteger contra a possibilidade de transmissão da Covid-19. A orientação é: justifique online, direto no aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. E aqui, lembrando que também a gente tem, além dessa escola, uma grande escola que fica no Parque Valença, que é a Padre Leão Valerier, que tem 3.102 eleitores, Gabriel. Então a gente percebe que do lado de fora, diferente lá da escola que fica na zona 378, na Avenida Seu Assuna da Vila Aeroporto, não há aglomeração do lado de fora, está bem tranquilo. Mas aqui dentro está havendo essa confusão para que as pessoas possam conferir qual é a sala, qual é a sua sessão correta, pois aqui nessa escola nós tivemos aqui algumas mudanças de local de votação, de sala de votação. Então você que não saiu aí de casa, dá uma conferida qual é o número da sua sessão, se mudou ou não, para evitar esse tipo de problema, até porque, como a dona Irene acabou de nos contar, o sistema caiu, então ela não tem como conferir neste momento, tem que aguardar a volta desse sistema para conseguir exercer o seu direito ao voto. Uma outra coisa, Gabriel, aqui na porta da escola nós já percebemos que tem funcionários da limpeza urbana já fazendo a varrição de rua na porta da escola para tirar o excesso de papéis que foram jogados aqui no local de votação, nessa escola do distrito do Campo Grande. É muito triste, né? Essa situação. É a segunda participação da Mina ao vivo nesta cobertura especial e é o segundo problema, né? O primeiro, lá no distrito do Ouro Verde, no local de votação em que a Mina estava, eram as filas do lado de fora do local de votação e a questão da aglomeração. E agora, no distrito do Campo Grande, problemas nas salas e a queda do sistema também. A pessoa, ela tem o seu local de votação, mas chega na sala, não é aqui que você vota, e ela não sabe, então, onde que é o seu local. Queria só acionar rapidamente a Mina Abreu, ver se ela ainda tem condições. Ela falou sobre a limpeza do local. Eu queria saber do clima que está principalmente do lado de fora, Mina Abreu. Se a gente tem as pessoas fazendo campanha com bandeiras, com camiseta, com os papéis jogados na rua. A gente tem condições, eu tenho condições ainda com a Mina Abreu? Tá. Ô, Mina, eu queria saber sobre o clima aí do lado de fora, se as pessoas estão com bandeiras, com camisas, se os papéis estão jogados fora e dentro do local de votação. Olha, Gabriel, a gente, do lado de fora, a gente percebe que o clima são de pessoas que também têm essa dúvida. Um eleitor acaba conversando com o outro para tentar saber, olha, onde você votou, a gente votava junto. Eu acabei de ver também uma cadeirante tentando ver onde ela vota para saber como ela consegue entrar aqui no local de votação. Temos alguns ambulantes na porta da escola. E justamente as pessoas, Gabriel, elas estão nessa dúvida. Os funcionários aqui da escola, lembrando que geralmente quem faz essa orientação da sala de votação são funcionários que trabalham no dia a dia aqui na escola. Eles já recebem o eleitor na porta da escola e já falam, ó, essa sala é no andar de cima, é no andar de baixo, justamente para tentar minimizar essa questão das sessões que mudaram de lugar. A sala mudou de lugar e muita gente está perdido hoje. Tá certo, então. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações diretamente do distrito do Campo Grande. Eu vou dar uma dica aqui, uma sugestão para você aí de casa.
Já já nós vamos passar aqui uma reportagem sobre o e-Título, que é um aplicativo de celular para você aí na sua casa baixar. Você que tem o seu celular, seja ele Android, seja ele iOS, baixe no seu aplicativo, vai na sua lojinha, ele é gratuito, chama e-Título. Lá com todas as informações, você consegue saber o seu local de votação, você consegue saber qual que é a sua zona eleitoral, qual que é a sala que você vai votar. É uma informação importantíssima. Então, baixe o e-Título, ele até substitui o título de eleitor em papel. Então, é como se fosse um documento. Então, você aí na sua casa, baixe o e-Título e aí você consegue checar essas informações sobre o nome do local de votação, qual que é o colégio, qual que é a zona eleitoral, a sala que você vai votar. E aí, chegando no local de votação, você tem uma orientação se a sua sala fica no andar de cima, fica no andar de baixo. Geralmente tem uma placa informando onde estão as salas para a gente tentar evitar as cenas que nem a gente viu agora de muitas pessoas com dúvidas e aí tendo que conversar com outras, algo que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, já que estamos em uma pandemia, não queremos ver cenas de aglomeração, a gente viu a fila, pessoas próximas uma das outras, então isso pode acabar acontecendo, mas para poder evitar isso, tente chegar ao seu local de votação com todas as informações que você puder, tá certo? 978293776 é o número do nosso WhatsApp, DDD 19. Nós vamos fazer o seguinte, 9h32, segundo intervalo aqui na nossa programação toda especial, continue participando. Está indo votar? Tire uma foto, manda para a gente, está no carro, estou indo votar, participe aqui com a gente, envie a sua participação que a gente conversa ao vivo. Eu vou voltar às 10 horas da manhã com mais um giro pela cidade com informações sobre o clima e sobre as votações que estão acontecendo aqui na cidade de Campinas. Você que está chegando agora, a gente tem uma informação importante em relação ao candidato, o Arthur Orsi, do PSD. Por quê? Ele está com sintomas da Covid-19. Ele está com febre, ele está tossindo. Um integrante da equipe dele foi diagnosticado com a Covid-19. Portanto, o candidato a prefeito Arthur Orsi decidiu não votar no dia de hoje. Ele já está em isolamento social, já está na casa dele. A mulher dele é médica, então já está tomando todos os cuidados. E aí, na segunda-feira, ele vai fazer o exame para saber se ele está ou não com a doença. Desde já, a gente deseja saúde ao candidato, tá certo? Mais um rápido intervalo, 10 horas da manhã eu volto com um giro pela cidade, acionando o Michel Amorim, acionando a Andréia Marques, também vai começar a participar da nossa cobertura especial com muitos assuntos. Não saia daí e permaneça, porque cobertura das eleições é aqui na TV Câmara Campinas.